Sabe, no mundo do e-commerce, muita gente acha que a batalha pela lealdade do cliente acaba ali, no checkout. Mas a verdade é exatamente aí que ela começa de verdade. Vamos mergulhar no que acontece depois do clique em comprar, porque é esse momento que define tudo. Pois é, essa é a grande pergunta. Para muitos clientes a resposta é silêncio. Um silêncio que gera ansiedade, sabe? Uma falta de transparência, um suporte que demora. Tudo isso pode transformar o que era uma compra feliz numa baita frustração. E é justamente nesse silêncio, nesse campo de batalha, que as marcas ganham fãs ou perdem clientes para sempre. O pós-venda deixou de ser só um centro de custo para virar o grande diferencial competitivo do mercado. Para entender a mudança, a gente precisa primeiro olhar para o sistema tradicional. E a verdade, sendo bem direto, é que o modelo que a maioria das empresas ainda usa simplesmente não dá mais conta. Ele está quebrado e não atende nem de perto o que o cliente de hoje espera. E olha, esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. Dá uma olhada. Até 70% de todo o volume de suporte é para responder uma única pergunta, que no mercado a gente chama de WISMO, de Where is my order? Ou seja, onde está o meu pedido? Imagina o gargalo que isso cria na operação. É gigantesco. Então, a gente pode resumir essas falhas em 3 pontos bem críticos. Primeiro, o fardo operacional, que é insustentável e tira o foco da equipe de problemas que realmente importam. Segundo, uma experiência fragmentada, que faz o cliente ficar pulando de e-mail em e-mail, de site em site. E por fim, o impacto financeiro direto, porque essa falta de clareza gera cancelamentos e pedidos de reembolso. Tá, mas então, como a gente resolve esse nó? A solução não é só automatizar as mesmas respostas de sempre, não. O que a gente está vendo é uma evolução de verdade. A gente está saindo dos chatbots simples para chegar nos agentes de IA que são totalmente autônomos. E a palavra-chave aqui é agência. Não é sobre seguir um roteiro pré-definido. É sobre ter a capacidade de entender a intenção por trás da pergunta, de raciocinar sobre o problema e, o mais importante de tudo, agir por conta própria para resolver. É aqui que a mágica acontece. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o chatbot tradicional, que reage à palavra-chave com respostas prontas. Se a pergunta foge um pouquinho do script, ele já se perde. Do outro lado, o agente de IA. Ele entende o contexto para alcançar um objetivo. Ele raciocina e toma decisões. E o ponto mais crucial, ele se integra de verdade com os sistemas de logística e de gestão, o que permite que ele resolva o problema de fato, em vez de só mandar a pessoa para outro lugar. Legal, mas como essa tal agência funciona na prática, no dia a dia? A resposta está num modelo chamado CARE. Pensa nele como uma estrutura, uma receita que transforma essa tecnologia toda em resultado de verdade, que dá para medir. Esse modelo se apoia em 4 pilares bem diretos. Primeiro, conectar os sistemas. Depois, automatizar o grosso das interações. Em seguida, resolver os problemas complexos de forma autônoma. E, por fim, escalar de forma inteligente para a equipe humana quando for preciso. Tudo começa com o C de conectar. O agente é plugado diretamente na espinha dorsal do negócio, sabe? Na plataforma de e-commerce, nos sistemas de logística, no CRM. É isso que permite que ele trabalhe com dados em tempo real, não com informação velha. Aí vem o A de automatizar. Aqui o agente assume aquele trabalho pesado, aquelas tarefas que comem de 70% a 80% do tempo da equipe, como rastrear pedidos. Ele faz isso dando respostas na hora, com precisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa automação vai muito além de só responder, ela é proativa. O agente consegue identificar um atraso na entrega antes mesmo do cliente perceber e já age. Imagina receber uma mensagem assim. Isso transforma o que seria uma frustração numa experiência incrível que fideliza na hora. O R é de resolver, e aqui a coisa fica séria. O agente resolve tarefas complexas do início ao fim. O cliente quer devolver um produto? O agente confere a política da loja, gera a etiqueta de envio, agenda a coleta e já inicia o processo de reembolso. Tudo numa única conversa, sem precisar de ninguém. E por último, o E de escalar. E aqui é importante deixar claro, o agente não veio para substituir a equipe humana, ele veio para potencializar o trabalho dela. Quando um caso precisa daquela empatia, daquela negociação que só um humano tem, o agente transfere a conversa com todo o histórico, todo o contexto. O cliente nunca mais vai precisar ficar se repetindo. Bom, a tecnologia é impressionante, não tem como negar. Mas o que importa no fim do dia é o resultado, certo? Então vamos olhar para o retorno que isso traz para o negócio, para os números que provam o valor desse modelo. Olha só, o impacto na operação é imediato e é gigantesco.
A gente vê aqui uma redução de até 75% do volume de chamados sobre o status do pedido. Isso libera a equipe de suporte para focar em tarefas que realmente agregam valor. E o impacto financeiro também é direto. Com mais transparência e com problemas sendo resolvidos de forma proativa, as taxas de cancelamento e reembolso podem cair até 20%. Isso é dinheiro que deixa de ir pelo ralo. E claro, a satisfação do cliente, essa vai lá para cima. Um aumento de até 25% no Net Promoter Score, o famoso NPS, mostra que os clientes não estão só satisfeitos, eles estão virando promotores da marca. Com esses resultados em mãos, fica mais fácil olhar para o futuro. Como é que essa tecnologia toda está moldando a próxima era da lealdade entre as marcas e as pessoas? Então, a grande virada de chave é essa. A experiência pós-compra não é um detalhe, não é o fim da jornada. Ela é o motor que impulsiona o próximo ciclo de compra. Um cliente que tem um suporte na hora, transparente e proativo, é um cliente que confia, que volta e que indica para os amigos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para a gente pensar. À medida que os agentes de IA se tornam os grandes guardiões da experiência do cliente, será que a própria lealdade a uma marca também está se tornando autônoma? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.